Olá, pessoal. Meu nome é Mayumi. Eu sou especialista em recursos humanos aqui na plataforma Meu Gestor. Hoje eu vim falar a respeito de um tema que, na minha opinião, é muito relevante em qualquer tipo de empresa, seja nas empresas de grande porte, de pequeno porte, microempresa. O tema é a respeito de cargos e salários. Eu vou mais para frente delimitar um pouco mais a respeito do tema, tá? Vou passar o índice. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre o Meu Gestor, que é uma plataforma que tem sido bem útil e que tem promovido soluções para os desafios do dia a dia dos clientes. Espero que vocês estejam curtindo todas as inovações. Essa é mais uma, da gente passar para vocês um pouquinho do que a gente conhece de experiência para que vocês consigam elaborar as questões e promover mais valor agregado e uma sustentabilidade para o seu negócio. Né? Eu admiro muito vocês que procuram essas informações frente a um mercado tão competitivo, buscando com toda a garra a sustentabilidade, né, a evolução da empresa de vocês. Então, os empreendedores são, de certa maneira, o futuro para que a gente tenha uma empregabilidade maior, no sentido de empregar mais pessoas, né, para que a gente tenha um mindset diferente, né, sabendo que a gente deve sempre contornar as situações e tentar, aí, por meio de esforço e conhecimento, alcançar os resultados. Bom, vamos lá na apresentação. Conforme eu já falei, sobre o índice, vou falar um pouco mais sobre o tema, né? Vou abordar o contexto histórico do tema remuneração, falar o que é cargos e exemplificar, falar sobre salário, remuneração total e vou passar ao final do vídeo uma dica referente a como reduzir o passivo trabalhista, considerando a questão de cargo e salário na sua empresa. Com relação ao tema, eu gostaria de falar que cargos e salários, ele uma área ou um conceito muito importante, né? Ele é a base para você conseguir elaborar uma área competitiva de recursos humanos ou simplesmente ter uma empresa mais competitiva. Por quê? A ideia principal de uma área de cargos e salários, ou simplesmente o conceito de cargos e salários, é que você consiga atrair os melhores profissionais para a sua empresa e também consiga retê-los. Além disso, o conhecimento em cargos e salários possibilita a redução de passivo trabalhista, né? A gente sabe que um dos maiores fatores para que as empresas não consigam prosperar ou tenham que fechar as portas é a questão dos passivos trabalhistas, né? Então, são os colaboradores, antes ex-colaboradores, que entram na justiça, né, pedindo aí uma equidade salarial, pedindo trabalho nas férias, dentre outros vários itens. Tá bom? O contexto. Então, é importante a gente ter essa noção de onde veio remuneração. Há mais de 100 anos atrás, no início do século XX, Henry Fayol é considerado o pai da administração. Ele formulou a teoria clássica da administração e elaborou 14 conceitos gerais, na verdade, 14 princípios sobre administração de empresas. Foi o primeiro pensador, na verdade, já teve antes outros, né? Mas ele foi o que mais se destacou por ser atual o pensamento dele, por ter mais de 100 anos. Ele fala em um dos princípios sobre remuneração. Ele classifica a remuneração como sendo justa se for pelo esforço e pelo aquilo que a empresa consegue pagar. Naquela época, não sei se vocês já viram o filme do Charlie Chaplin, Apertando os Parafusos, né? Os colaboradores, eles simplesmente apertavam parafusos nas fábricas.
e eles sobreviviam àquele cenário. Então, o dinheiro que eles recebiam ia basicamente para alimentação. E o que o Henry Ford queria falar era que se ele aperta mais parafusos, ele deveria receber um valor maior. E ele não está errado, né? Ele, desde aquela época, já linkava produtividade à remuneração. Se você produz mais, você recebe mais, de acordo com o que a empresa pode pagar. Visto isso, a gente vai evoluir um pouquinho com relação a cargo. O cargo, ele é um item importantíssimo nas organizações. Cada organização deveria ter o seu organograma. Então, lá dentro do organograma, lá em cima a gente tem o topo, quem que está aqui é o diretor. Abaixo dele a gente tem o desdobramento, quem está aqui são os gerentes. E logo abaixo a gente tem mais um desdobramento, que seriam os cargos que reportam a esse gerente. E cada caixinha dessa, dentro do organograma, ela representa níveis diferentes de responsabilidade e de complexidade. Então, quando eu falo de um gerente, eu estou falando que esse gerente, ele lida com pessoas, ele tem subordinados. Estou falando que ele lida com movimentações financeiras, principalmente se ele for um gerente financeiro, que ele lida com a atração de dinheiro para dentro da empresa, se ele for um gerente de vendas. Se eu comparo esse gerente com uma pessoa que trabalha no estoque, a pessoa do estoque, ela tem a responsabilidade de manter aquele estoque organizado, de fazer a reposição das peças, de fazer a contagem, né? E quando eu penso nos cargos, a gente está falando do cargo de estoquista e do cargo de gerente. Qual que é o nível de responsabilidade e complexidade de cada um deles? Para ficar mais fácil de pensar nesses níveis, somente você pensando na forma de se o gerente ele tomar uma decisão errada, o que vai acontecer com a sua empresa? Ela pode falir. Se um estoquista toma uma decisão errada, o que isso pode acontecer com a sua empresa? O cliente pode reclamar, mas ela não vai falir. E pode ser que você perca o cliente, né? Pode ser que diminua o faturamento, que é um impacto, né, grande, se a sua área de retenção de clientes não fizer alguma coisa. Então, é muito mais contornável do que uma decisão ruim por parte de um gerente. Para você saber a descrição de cargo mais exata para cada cargo, você pode consultar o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Esse CBO ele foi criado pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. E ele consegue colocar as classes de determinado cargo. Ou seja, você consegue procurar qual que é a melhor descrição para um gerente de RH, qual que é a melhor descrição para um assistente financeiro, qual que é a melhor descrição para um auxiliar de produção. E lá tem um códigozinho, por exemplo, 410010, né, que é o código do analista, do administrador, analista administrativo, se eu não me engano. Esse código ele é informado para o governo, então o seu contador ou a sua área de RH ela tem que informar isso, né? Cada posição ela tem um CBO linkado a ela e ele tem que ser muito, muito bem escolhido, porque isso gera uma taxonomia lá para o governo e pode influenciar em vários itens. Um exemplo é no número de menores aprendizes que sua empresa deve ter. Então, muita atenção com relação ao CBO. Eu trouxe 2 exemplos aqui de descrição. O primeiro é do analista administrativo ou administrador, que é responsável por planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações. Por outro lado, a gente tem também a descrição do assistente administrativo, que significa executar serviços de apoio, atendendo fornecedores e clientes, fornecendo informações. Então, nessas 2 descrições, vocês podem observar que tem uma certa diferença, né? Principalmente porque o analista, eu preciso de um analista com formação superior e no mínimo 2 anos de experiência, se eu estou falando de um analista júnior. Um assistente administrativo, ele pode estar concluindo a faculdade, ele não precisa de experiência, eu vou ter que ter um superior imediato que faça uma supervisão constante. Então, é diferente o escopo de trabalho, é diferente o nível de reporting dessas 2 funções, é diferente o nível de escolaridade.
Isso tudo deve estar descrito na descrição de cargos. É muito importante que sua organização tenha descrição de cargos, de todos os cargos, tá? Basicamente é isso que eu tenho para falar a respeito de cargo. Com relação a salário, é tudo o que o colaborador coloca no bolso. Salário é contraprestação do serviço devido ao empregado. Né? Pela legislação vigente, eles estabelecem uma diferença de salário e remuneração. Então, remuneração para a legislação vigente é a soma dos salários do seu contrato de trabalho. E, pessoal, contrato de trabalho, ele pode ser expresso, escrito e não necessariamente precisa ser, tá? Mas é bom a gente ter o contrato de trabalho, colocando lá as limitações, obrigações de ambos os lados, incluindo o valor do salário, a carga horária, 40, 44 horas, o período de trabalho desse colaborador. Então, muita atenção também no contrato de trabalho, porque ele pode ser utilizado contra você, tá? Então, voltando na questão de salário, a remuneração é a soma do salário do contrato de trabalho, adicionado às vantagens percebidas, que podem ser hora extra, adicional noturno, de periculosidade, entre outros. Tá? O salário, a minha dica é que você sempre contratem as pessoas com o mesmo cargo, com o mesmo salário. Por quê? Para não gerar equiparação salarial lá na frente. Então, se você tem um estoquista que está com você, o João, um ótimo estoquista, ele trabalha com você tem 2 anos, tá? Ele é excelente. E aí o presidente indicou uma outra pessoa para ser estoquista também, a Maria, que é ótima, Maria. E aí, por ser indicação do presidente, a gente vai oferecer para ela mais do que a gente tinha oferecido para o João. Além disso não ser justo, isso tem uma implicação legal. Lá na frente, a Maria pode entrar na justiça e ela vai ganhar essa equiparação salarial. Vocês vão ter que pagar a diferença entre o salário do João e o salário dela retroativo, tá? Com todos os encargos necessários. Então, muita atenção a isso também. Outro item, por fim, é a respeito da remuneração total, que seria a soma do salário, que a gente já falou, das incidências trabalhistas, né, que na legislação é considerada remuneração. O total, salários mais incidências. A remuneração de curto prazo, que são as comissões, são as comissões de vendas. A gente tem os bônus, tem alguns outros incentivos também. E a de longo prazo, que não é muito conhecida, é quando as empresas, principalmente as maiores, elas abrem as suas empresas sendo SAs e vendem ações, e as pessoas com certo desempenho conseguem virar sócias dessa dona, né, comprar as ações. E por fim, os benefícios, que são extremamente importantes, são muito importantes. Por quê? Eles são formas de atração e retenção. Hoje, no nosso mercado, a gente está tendo boom de startups. Essas startups, elas não fornecem um salário acima do que você paga, acima do que o mercado oferece. Elas fornecem benefícios diferentes. Então, você imagina uma pessoa com 20 e poucos anos, né, que tem um mindset, uma cabeça um pouco diferente das outras gerações, ela vai querer liberdade e autonomia. Então, para ela, vale a pena um ambiente que possa ir de bermuda e chinelo, né? Possa levar o pet, o bichinho dela junto, possa beber cerveja enquanto trabalha, né? Então, por exemplo, tem muitas empresas que têm um freezer de cerveja para que na sexta-feira, após meio-dia, as pessoas possam fazer o seu happy hour nas dependências da organização. Né? Então, são várias variáveis que não necessariamente você investe, tem um custo, um investimento financeiro naquilo ali, mas que você tem um retorno de atração que é muito, muito interessante.
Então, assim, vale a pena pensar a respeito de benefícios com carinho, porque, na minha opinião, de 10 anos de trabalho nessa área, o que atrai, o que retém não é salário. Apesar de que tem que ser pelo menos o justo, que é pago pelo mercado. O que é o diferencial são os benefícios e é o clima organizacional, é onde essa pessoa trabalha, se ela vai ser bem recebida, bem acolhida, se ela vai ter gestores com quem confia, se ela vai se sentir crescendo ali dentro, tendo feedbacks positivos, né? Além desse ambiente, se ela tem os benefícios que ela gostaria de ter, às vezes ela pediu para sair mais cedo para buscar o filho que está doente, às vezes ela quer ir de chinelo, às vezes ela não quer usar gravata naquele dia, sabe? Terno e gravata nesse calor que está em Belo Horizonte. Então, por que a gente não faz certas concessões? Algumas concessões, elas têm implicação legal, né? Mas as empresas assumem os riscos. É muito importante você saber o que assumir risco, o que vocês podem assumir risco e o que não vale a pena assumir risco. Um exemplo de não assumir risco. Vocês assinaram as férias, já pagaram as férias do colaborador e falam com ele que ele não vai poder sair de férias, que ele vai ter que trabalhar. Dois problemas nisso: insatisfação e desmotivação do colaborador que já está com as férias toda programada. Terceiro problema disso: você já pagou, você já registrou. É como se ele estivesse saindo de férias. E se ele começa a mandar e-mail, responde e-mail, isso, aquilo, outro, lá na frente ele vai pedir na justiça, falando que ele trabalhou, que ele não recebeu férias, e aí vai vir uma bolada para você. Muita atenção para isso também. Então, era isso que eu gostaria de falar de remuneração total. No final, agora, nesse último slide, o que eu vou trazer para vocês é a respeito da equidade salarial. Então, uma dica simples, né, que eu espero que vocês consigam realizar dentro da empresa, que é em um mesmo cargo, vamos colocar lá, o cargo de estoquista. Não se deve ter pessoas com salários distintos e menos de 2 anos de diferença de tempo na função. Ou seja, Maria tem 1 ano e ganha mais que o João, e ganha menos que o João, que tem 2 anos. Né? Isso é motivo de equiparação salarial. Se você, porventura, acha que deve ter uma carreira, né? Cria então o João, ele tem mais experiência, coloca ele como estoquista 2 e a Maria como estoquista 1. Né? Formaliza essa descrição, essa estrutura, esse plano de cargos e salários junto ao sindicato. Por que não? Né? Para facilitar as coisas e você se resguardar com relação a possíveis passivos, tá bom? E ao final aqui, meu último slide, tem os requisitos para para equiparação salarial. Eu vou até consertar aqui de uma vez. Equiparação. Oxi. Tem cedilha, tá, pessoal? Equiparação salarial, que é funções idênticas, o trabalho de igual valor e mesma produtividade, serviços prestados no mesmo estabelecimento, diferença de tempo de serviço superior a 4 anos e diferença de tempo na função superior a 2 anos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês acessarem a hora, quando e como vocês quiserem. Espero que eu tenha contribuído com essas informações. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. E é isso. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, seja o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. E até breve. Tchau, tchau.